No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre produção de vídeo, os desafios, bastidores, todo o processo criativo e dicas para quem quer entrar nesse mercado. E para bater esse papo conosco, nós vamos receber ele, que é um especialista na área do audiovisual, que já completa mais de 18 anos de experiência, casado com a Gislaine e pai da Alana. Ele que é radiologista por formação e CEO da Arte Campus. Eu tô falando de Alan Campos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Alan. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você, agradeço demais o convite, vai ser um prazer compartilhar aqui um pouco da minha história, um pouco de todas essas informações desse meio de audiovisual, né? Casamento, principalmente, Sim. Isso tudo que é uma área muito rica e tem muitas coisas boas para contar e para compartilhar com todos. Eu tenho certeza que sim, e eu gostaria que para a gente iniciar mesmo esse papo, você se apresentasse para as pessoas que nos assistem hoje, para o nosso público, né? Dissesse para as pessoas como é que começou a sua jornada, foi sempre ali no ramo do audiovisual, não? Teve algumas outras formações antes disso, pelo que eu entendi aqui tem muita coisa que o Alan tem para dividir com a gente, então conta um pouco da sua história, mas tem a liberdade de contar para as pessoas quem que é o Alan Campos por trás, né, das câmeras. Sim, a história é muito longa, né? Se for contar tudo com detalhes aqui, vai precisar de horas e horas de podcast. Então, assim, contar um pouco mais resumido, né? Na verdade, eu nunca imaginei estar nesse meio, né, de audiovisual. Foi muito por acaso mesmo. Mas pegando bem lá do início mesmo, eu morava no Tocantins, né? Teve uma história triste nesse meio, que foi o falecimento da minha mãe. Ela teve leucemia, né? Faleceu muito nova, com 37 anos, né? Um pouco mais nova do que eu sou hoje, tenho 38 anos. E com esse ocorrido, eu vim para Goiânia, né, buscar outra coisa, coisas diferentes, algo novo. Estou resumindo bastante, tá? Trabalhei em outras coisas que não tem nada a ver com a parte de audiovisual. E por acaso, uma senhora chamada Irá, uma pessoa maravilhosa, que trabalhava com eventos, né, com coral de casamentos, ela resolveu me ajudar. Me apresentou uma empresa, né, de audiovisual, que é uma empresa que nem existe mais, é de Carão o nome dela, o nome dessa empresa. E eles aceitaram o desafio, me deram essa oportunidade de aprender, mexer com edição, com vídeo, foi onde realmente aprendi. E até hoje eu tenho amizade com eles, tenho contato com eles, tenho uma gratidão por eles também. É importante esse detalhe, né, de gratidão, porque se não fosse eles, talvez eu não estaria aqui. Ele, a Irá, principalmente, né, que me deu essa oportunidade de conhecer. Apresentar esse universo, né? Sim. E foi aí que eu comecei. Nunca imaginava, como eu já falei, mexer com isso, né? Mas comecei a criar gosto por isso. Fiquei 4 anos nessa empresa, né? 4 anos e alguns meses. E nesse meio, eu até fiz o curso de radiologia, como você mesmo falou aí. Foi algo diferente que fez ter mais conhecimento, mas eu logo vi que não era a minha praia. Apesar de ter terminado o curso, me formado, mas não quis prosseguir. Não exerci a profissão. Mas aí comecei a buscar mais conhecimento, saí da empresa depois de 4 anos e alguma coisa, saí dessa empresa e comecei a trabalhar para mim. Mas foi um começo muito complicado, muito difícil, para qualquer pessoa que está começando no meio, né? Não só nessa área, em qualquer outra área. O começo é sempre complicado, exige muito da pessoa, de ter fé, de ter ali, como é que eu posso dizer? Resiliência, mesmo, né? Isso mesmo. E não desistir, né? Foi o que eu fiz, fui em busca. Hoje, graças a Deus, está muito bom, depois de muita batalha, mas é isso. E naquele momento, Alan, né, onde te apresentam esse universo do audiovisual, você ainda navega ali pela radiologia, mas Sim. Percebe que não quer seguir carreira, né? Que realmente você se encontrou ali no mundo do audiovisual. O que foi mais inspirador e te fez seguir carreira nesse ramo? O que foi inspirador para você? Você falou, quero isso aqui para minha vida. Eu acho sim, porque eu desde de escola, eu sentia que eu tinha uma certa criatividade para outras coisas. Eu lembro que quando eu fazia no primário ainda, eu tinha a mania de criar textos, inventar algumas coisinhas para fazer teatro. Quem me conhece de infância sabe disso. E isso, querendo ou não, veio a acrescentar. E
Igual, na radiologia eu não via isso, era simplesmente uma profissão que não trazia nada dessa criatividade minha. Então, quando eu comecei nessa parte de edição, que envolve muito criatividade, né, eu vi e só fez buscar um pouco de mim. E eu acho que combinava muito comigo, entendeu? De criar, de inventar. E eu, assim, isso aqui acho que é para mim. Demorou o começo foi muito difícil, né? Porque você tem que pegar muita teoria. Sim. Mas chega um ponto que vai muito da sua criatividade. E eu tinha um pouco isso já, entendeu? E isso fez aguçar mais ainda. Entendi. E assim, você até falou sobre a teoria, e você chegou a estudar, se aprofundar ainda mais nesse mundo do audiovisual, estudar, de fato, ou você se colocou hoje, hoje quem é, de forma autodidata? Como que foi pra você? Autodidata talvez sim, teve um pouco de autodidata, porque a criatividade vem muito da gente, né? Mas não é só isso, obviamente. Eu nunca fiz um curso de ir lá, sei lá, no Senac da vida, por exemplo, fazer um curso. Foi muito na prática mesmo. Aprendi muita coisa com as pessoas que me deram oportunidade, como eu falei, o pessoal da Iticaran, o Jean, que é um cara que é meu amigo mesmo até hoje, trabalha comigo até hoje, né? Aprendi muito com ele. E os meninos, que são meus ex-patrões, né? Mas eu nunca fiz um curso mesmo, foi muito na prática mesmo e o autodidata mesmo também. Foi a experiência que te fez ser o especialista que você é hoje, e quanto né? mais pratica, mais você faz, a criatividade vai... Exato. E assim, como que falando ainda de processo criativo, né, que é onde você falou assim que de fato foi a sua inspiração, você sentia que você tinha a sua criatividade aguçada, e aí falando de processo criativo, como que funciona todo o seu processo, desde a ideia até a entrega final hoje do seu trabalho, como que funciona? Hoje, eu sou muito assim, quando vem o noivo, quando chega o cliente até a mim, eu falo noivo ou noiva, né, que hoje é o que eu mais faço muito festa de 15 anos também, mas o processo é basicamente o mesmo. Quando chegam em mim, já conhece às vezes um pouco do meu trabalho, vê vídeos no Instagram, ou quando vem de indicação, a pessoa que indicou mostra alguma coisa do meu trabalho. E ela se identificou com aquilo. Aí o que eu vou fazer? Chegou em mim, mostro um pouco, eu tento ver o que ela gosta, porque tem cliente que gosta de coisas mais tranquilas, são mais tradicionais, são mais sérios. Tem cliente que gosta de uma coisa mais explosiva, mais animada, mais descolada, enfim. E eu vou, a primeira coisa, eu vou ver o que eles querem, o que eles estão buscando. Até mostro vídeos de alguns trabalhos meus que chega mais próximo do que eles buscam. Chegou aquilo ali, aquilo já é quase meio caminho andado, entendeu? Porque já vê que o meu estilo chega próximo do que eles querem. Sim. E a princípio é isso, muito o começo ali, o primeiro contato, entendeu? Para saber o que eles querem, que às vezes tem casal, tem de casamento mesmo, que é um trabalho que foge muito do que eu faço, muito mesmo. Aí eu prefiro nem levar adiante, porque foge demais do que eu gosto de fazer e do que eu faço mesmo. Que às vezes tem empresa que faz aquele trabalho que eles gostam e está muito longe do que eu faço, eu prefiro não dar continuidade. Então hoje, você... entre trabalhos autorais ou trabalhos comerciais, o seu foco de fato são os trabalhos autorais. Sim. Aí você nem pega os comerciais. Sim. Eu não gosto de terceirizar nada. Eu não gosto de pagar outras pessoas para fazer. Bem que seja às vezes um trabalho pequeno, eu gosto de eu estar ali. Principalmente a parte de edição. A edição é 100% feita por mim. Isso eu acho que traz aquela identidade, porque quando o cliente me procura, ele me procurou porque gostou daquele estilo meu. E se eu terceirizar o trabalho, vai dar uma mudada. Por mais que eu tente fazer algo semelhante, mas vai mudar porque o olhar conta muito nesse tipo de trabalho. Claro, no dia do evento, principalmente um casamento grande, que envolve mais de uma câmera, 2, 3 câmeras, drone, eu não vou trabalhar sozinho, apesar da câmera principal ser a minha, né? Eu que estou ali encabeçando tudo. Mas aí passa a ser muito autoral, porque eu prefiro que seja assim, porque fica muito a minha cara e o meu estilo, porque é isso que o cliente quer quando está me procurando, quando me contrata, né? Sim. E falando de fixo, tá? De trabalho fixo, tem alguém hoje que faz parte da sua equipe ou você é sozinho? Tem 3 pessoas que estão muito fixo comigo hoje. Eu preferia assim, porque se eu ficar toda hora pegando pessoas diferentes, por mais que eu tente deixar eles aqui no meu estilo, não vai ficar, isso demanda um pouco de tempo, entendeu? E essas pessoas que estão comigo sempre, já está há muito tempo, né, comigo, uma delas é até o Jean, que já está há anos e anos comigo aí, sei lá, uns 15, 20 anos comigo,
ele já está 100% ali engajado no que eu quero, aquele, ó, Jean faz isso, faz aquilo, ou seja, não vai fugir em nada do que eu já faço. Se eu pegar outras pessoas que às vezes trabalham uma vez comigo ou nunca trabalhou, vai mudar, entendeu? Com certeza. E as outras duas pessoas da mesma forma. Você, sendo muito centralizador como é, porque você gosta mesmo de deixar a sua identidade no seu trabalho, como você falou, você não gosta muito de terceirizar, para não fugir do seu olhar. Conta pra gente qual que é a parte do processo que você mais gosta. Porque como você está inserido em todas as partes, né? Você tem sempre o dedo do Alan. Qual que é a parte que você mais gosta, que você se diverte mesmo para fazer? Porque assim, hoje, isso na maioria dos casos, né? Não vou dizer que são todos, mas na maioria eu entrego um trabalho mais completo, entrego aquele vídeo mais curto, que ele tem uma edição mais diferenciada. Eu gosto quando chega essa parte, daquele vídeo curto, Sim. Que é o que faz até você vender realmente o trabalho e que chama mais a atenção dos clientes. Aquele vídeo de 1 minuto, 2 minutos, eu gosto quando chega essa parte. Mas eu realmente gosto para que esse trabalho fique bom, para a edição ficar divertida para mim, que também tem certo momento que a edição de certa forma é uma diversão. E para realmente ficar como eu gosto, ser um momento que eu gosto mesmo, envolve também quando o pré-produção, quando o dia do evento, quando tudo correu bem, as pessoas, os convidados, o próprio casal foi bem espontâneo, tudo correu bem, a organização do evento aconteceu, aí na hora da edição fica divertido, de certa forma, até de fazer, porque eu sei que aquilo ali, às vezes até na edição eu sei que o trabalho vai ficar bom, porque eu sei que lá atrás tudo correu bem, todas as cenas que vem na minha mente eu já vi que ficou legal, bem. Entendeu? E esse é o momento que eu mais gosto, obviamente, quando o trabalho que foi feito de filmagem lá atrás fluiu muito bem, de tudo que eu imaginava aconteceu, entendeu? Não teve aquele monte de imprevisto, que é normal acontecer também. Você comentou agora há pouco que você chega, às vezes, a recusar mesmo um trabalho que seja comercial demais ou que fuja demais daquilo que você faz, porque você gosta de cuidar muito bem do seu trabalho, de cravar mesmo ali o seu projeto autoral. E falando disso, falando sobre esse olhar, sobre esse seu interesse em deixar registrado o seu olhar no seu trabalho, eu quero falar com você de uma pauta que é muito comum, muito frequente, que é equipamento, né? Sim. Você acha de fato que o equipamento é o grande responsável ou é o olhar que faz total diferença? Tem muitas pessoas que falam, não interessa o equipamento que você tá usando. Se você é um bom profissional, é o que vale, é o que conta. Eu, de certa forma, eu até concordo, mas eu acho que tem que andar os dois juntos. Se você é um cara muito bom, tem uma criatividade muito grande, consegue fazer muitas coisas ali na edição, mas às vezes chega um ponto que vai te limitar o equipamento, entendeu? Claro, eu ainda acho que a mente da pessoa, a edição ali conta demais, mas o equipamento é extremamente importante. Hoje eu acho que de pessoas que mexem com vídeo, sou uma das poucas pessoas que mexem com vídeo que trabalham com Canon. E eu não deixo o Canon de jeito nenhum, porque é uma coisa que eu já sou um Canonzeiro, como dizem por aí. E eu acho que os dois têm que andar juntos, não tem como. Mas, claro, também não adianta a pessoa ter um equipamento top e na hora da edição não ser grande coisa. Resumindo, os dois têm que andar muito juntos. Eu acho que é quase que 50%, 50-50. E o que não pode faltar, ainda falando sobre equipamento, o que não pode faltar na sua bolsa para gravar um casamento de alto padrão, vamos colocar assim? O que não pode faltar? Quais são os equipamentos que você usa? Olha, o que eu mais uso, eu tenho uma porrada de lente. Se eu for falar que tem gente que me conhece aí do meio, fala que eu tô em outro patamar em questão de equipamento. Mas eu realmente gastei muito. Hoje uma lente, por exemplo, que eu tenho, uma 50mm 1.2, ela foi na casa de uns 15, 16 mil reais. É a minha xodó. Mas eu tenho uma 135 1.8, tenho uma 85 1.2, que é uma lente que todo mundo adora, principalmente fotógrafo. Eu tenho uma 1535, eu tenho 3 câmeras, eu tenho uma R5 Mark II, que é um preço de um Quid. É uma câmera que para mim é a melhor câmera que eu já usei. E acho que hoje de lente o que eu mais uso é 50. Isso no dia do casamento, né? Mas eu tenho várias outras lentes, mas sempre uso muito 50 pelo enquadramento que ela dá, por ser 1.2. Isso para mim dá aquela coisa cinematográfica, aquele desfoco
incrível. Eu quero conhecer um pouco dos seus bastidores. E assim, eu tô vendo que você tá muito bem amparado com vários equipamentos e que você é muito cuidadoso, cauteloso também com o seu trabalho, desde o pré até todo o trabalho final, a entrega final. Mas eu quero saber, já teve alguma história engraçada, algum perrengue em alguma captação que você foi fazer? Já, teve vários. Conta pra gente. Eu lembrei de 2 rápidos aqui. Primeiro, que já é o que tem mais tempo. A pessoa que, se ela ver esse vídeo aqui, ela vai lembrar. A cerimonial, no caso. Mas no caso, eu acho que na época ela era fotógrafa ainda. Eu estava no making off e a noiva estava assim, meio preocupada. Aí a fotógrafa chegou e me falou, ela está preocupada assim porque ela não quer casar com esse cara. É sério? Ela está pensando em desistir. Isso é real mesmo. Eu nunca esqueci de porque foi a primeira. Não, eu achei que você falou alguma coisa de você. Pra quem não tá vivendo ali com ela, quem é o noivo e a noiva, não tem nada de engraçado. Mas por ser uma coisa muito louca, assim, né? Depois que passa, fica engraçado. Sim. E eu jurava que ela ia dizer não no altar. Eu jurava. Não só eu, né? Quem tava ali, quem tava sabendo da história. Quem tava trabalhando estava sabendo do que estava acontecendo. Porque ela estava muito triste, não estava afim. E ela ficava conversando com um cara que ela realmente gostava, que não era o noivo, obviamente. Essa mulher, na hora do altar, ela vai dizer não. E na hora da cerimônia lá, que o padre estava conversando e tudo, que tem aquele momento de dizer sim e tal, cada um olhava um para o outro. Será assim agora? Isso é real mesmo. Eu nunca assisti, tem muitos anos já. E acabou que ela disse sim, mas agora, se eles estão juntos, até hoje eu não sei. Aí eu os 500. Mas se eu fosse apostar meu dinheiro, eu apostaria que não, porque ela realmente não estava gostando. E ela conversava com um cara que ela não estava... Ela mostrava as conversas, eu tô aqui, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar com você. E vocês imaginando que a qualquer momento poderia acontecer uma cena de filme, o cara chegando também lá na hora do lá, alguém encontra esse casamento. E eu pensando assim, não, por um lado é ruim ela dizer não, porque vai ficar uma situação muito triste, constrangedora. Com certeza. Mas pensei eu registrar isso, eu estou filmando isso. Eu falo, eu nunca vi uma filmagem de um casamento, nem que seja assim, postando no YouTube, a noiva dizendo não. Eu nunca vi, eu ia ser um dos poucos que ia fazer isso. Seria uma grande oportunidade dela. Eu não sei se eu ia postar, porque ia dar mal pra mim. Teve um outro momento, isso tem menos tempo. Era uma igreja católica, não vou dizer nome de igreja aqui, não vou dar nome às pessoas. A hora dos votos. O noivo estava conversando, né, e tal. Aí tem a hora que fulano de tal, eu prometo e tal. Só que em vez de falar o nome da noiva, ele falou o nome de outra mulher. Dá um exemplo aqui, o nome da noiva era Eduardo, só um exemplo, tá? A noiva não era Eduardo, não. E em vez de falar Eduardo, ele falou Maria, só um exemplo. E assim, às vezes o nome era muito parecido, até que vai, mas não era nome totalmente diferente. E ele falou Maria, e não chegou a completar Maria, mas dava para ver que não estava longe de ser Eduardo, entendeu? E ele deu engasgada. Se deu discussão lá depois da cerimônia, eu não sei. Depois a cerimônia rolou naturalmente. Mas o pessoal, vocês conseguiram... Todo mundo se tocou, porque eu olhei pro meu parceiro que estava comigo no dia, né? Que estava com a segunda câmera, ele deu assim. E eu acho... E a noiva não teve... A noiva ficou quieta. Talvez seja, não sei. Talvez, acho difícil, mas talvez era alguém que ele conhecida, sei lá. Tomara Deus. Tentando, né? Que seja a mãe do noivo. Mas isso aconteceu, eu nunca esqueço, que são coisas muito loucas, nunca vou esquecer disso. Demais, e aqui a gente tá falando dessas, assim, engraçadas, né, dessas cenas engraçadas, perrengues. Engraçada pra gente. Pra gente, né, na hora da captação. Mas eu tenho certeza também que você leva, às vezes, em algum trabalho que é seu xodó e que você falou assim, esse trabalho deu muito certo. Conta pra gente qual foi o trabalho que te diferenciou mesmo assim, que você sente que te diferenciou no mercado, foi quando você falou assim, cara, isso que deu muito certo. Um trabalho que você carrega assim com muito carinho. Olha, eu falo o nome dos noivos agora, porque toda hora eu tô com um casal diferente, alguns viram até amigos, né, amigos mesmo, assim, de conversar, ficar conversando depois de que passou o casamento. Mas assim, não tem como dizer só esse aqui, mas foram alguns, principalmente esse ano. Esse ano eu peguei casamentos, não vou dizer casamento glamouroso, grande, para dizer que foi muito pelo estilo do casal. Que quando o casal é uma vibe muito boa, ajuda muito o meu trabalho, entendeu? Mesmo que às vezes é um casamento simples, mas ajuda muito o meu trabalho e faz eu virar amigo deles. E aquilo ali foge muito, entendeu? E aquilo marca.
Então, se eu falar, esse casamento aqui que ficou incrível, não dá para dizer, tem vários. Mas principalmente esse ano aconteceu muito isso. Isso fez eu crescer muito no mercado. Já vinha crescendo, graças a Deus, há uns anos atrás. Eu nunca tive um ano pior do que o outro. Assim, sempre o ano seguinte foi melhor, entendeu? Sim, numa crescente. Isso, sempre foi crescendo, graças a Deus. Mas esse ano eu acho que eu tive trabalhos que deu um engajamento muito grande, o trabalho pronto, entendeu? E eu não vou dizer um, porque não teve só um, foi um conjunto. Entendeu? Sim. Mesmo porque só um trabalho não faz você crescer assim, então você tem que ter uma continuidade nos outros. Sim, e falando, inclusive, pegando o gancho que você falou agora sobre o mercado, né, sobre como você se encontra no mercado, como você faz a captação dos seus clientes? Como você encontra os seus clientes? Ou você é encontrado? É mais indicação? Como que funciona? Então, até gente que me conhece bem, assim, está muito junto comigo, vê que realmente tem um defeito meu que eu preciso melhorar. Eu não sou uma pessoa muito participativa ali, que usa muito rede social. Eu tenho que melhorar isso. Não é muito marqueteiro. Eu não sou muito, eu não posto tanto. Posto, mas bem menos do que eu deveria, entendeu? Mas mesmo assim eu faço muitos trabalhos, graças a Deus, que isso também envolve, graças a Deus, não querendo me gabar, mas é um fato, né? Eu pego muitos trabalhos, isso atrai muito clientes, tanto é que eu tenho, esse ano mesmo, eu tive, acho que foi 2, 3 ou 4 sábados livres, tudo ocupado, tudo cheio. Ano que vem eu estou com vários casamentos já, graças a Deus. E eu acho que hoje vem muito de indicação. Claro, eu não dependo só disso, nem posso depender só de indicação. Eu tenho amigos, né? Claro, eles gostam do meu trabalho, me indicam pelo meu trabalho, mas viraram amigos também. Isso é uma parte. E por mais que eu não seja muito forte com rede social, de certa forma vem muito cliente de lá, principalmente o meu Instagram, entendeu? Eu posto pouco, mas o pouco que eu faço, graças a Deus, atrai muito. Talvez, se eu fizesse mais, seria melhor ainda. Mas o pouco que eu faço vem muito de lá. Então, acho que essas duas coisas. Eu vou colocar uma terceira. Primeira, indicação, principalmente de cerimoniais, que além do trabalho são amigas minhas, amigos também, e de rede social. E a terceira, que para mim é um dos mais legais, indicação da própria noiva. Eu fiz o casamento dela, ela gostou muito e às vezes uma amiga dela, uma parente dela, do noivo ou da noiva, entra em contato comigo. Para mim é um dos mais legais de fechar, porque realmente eu fiz um trabalho legal lá atrás e por causa desse trabalho está vindo outros. E acaba que você não cadeia, já tem família que eu já fiz casamento de 3 irmãos, enfim, assim, aniversário infantil de um casal que eu já fiz meu casamento, entendeu? E a gente percebe que, mesmo que inconstante com as redes sociais, como você disse, você ainda assim é muito procurado, né? Então, você é uma pessoa que dá para deixar aqui pro pessoal o feedback do seguinte. Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi perguntas como, mas você é fotógrafo ou você é videomaker? Só isso? O que mais que você faz? É como se não fosse o suficiente, né? E eu queria que você dividisse com a gente o seguinte, dá para viver só de vídeo hoje aqui no Brasil? E mais, além disso, o que é preciso para que você, enquanto profissional do audiovisual, sobreviva só com isso, né? Se as pessoas às vezes acham que isso é só... o que é preciso para ser diferente, se tornar diferente, ter um trabalho de qualidade e conseguir, de fato, crescer cada vez mais, como você falou, que vem numa crescente muito boa. O que é preciso? Quais são os diferenciais? A respeito da primeira pergunta, se dá para viver? Dá, com certeza dá. Mas, claro, você não pode ficar acomodado, né? Buscar sempre conhecimento, melhorar o seu trabalho. Não só conhecimento técnico, né? Principalmente prática. Eu acho que nesse meio é muito prática mesmo, entendeu? Conhecimento teórico vai chegar a um ponto que você não consegue passar daquilo ali. Aí vai muito da sua criatividade. Isso é muito importante assim, para quem trabalha nesse meio, entendeu? E, então, na minha opinião, dá para viver assim. Principalmente, não só com casamento. A minha área é mais casamento, festa de 15 anos, mas eu vejo gente que fica... rica, pode dizer que trabalha com vídeo, mas claro, com vídeo empresarial, com show, tem pessoas que eu sigo que é muito, muito bem de vida, entendeu? Porque eu estou falando aqui muito do que eu faço, que é a minha área, que ganha um dinheiro razoável, mas tem gente que mexe com audiovisual que ganha
sem exagero, 10, 20 vezes mais do que eu, entendeu? Eu sou isso aqui perto de um pessoal que eu sigo aí. Ele tá que sendo mexe com modesto, audiovisual. gente. Ele tá sendo modesto. Mas dá para viver sim. Assim, e olha que eu sou... Não tô... Eu falo isso porque eu conheço um pessoal aí, não aqui de Goiânia, de outros estados que eu sigo, que mexe com vídeo, que trabalha com vídeo. Eles cobram 4, 5 vezes mais do que eu, porque estão com... E mexe com o pessoal com de uma classe A mesmo, que com um casamento ganhou mesmo. E quais são os diferenciais que esse profissional precisa ter? Olha, na minha visão, é igual que eu até sendo repetitivo, na verdade. O diferencial vai muito da pessoa. Ele tem que, igual hoje está muito na moda aí, o story make. Eu tenho que entrar um pouquinho nisso. Eu tenho que perguntar se eu tenho algum problema com story make. Eu não tenho absolutamente nenhum. Não atrapalhando, o próprio story make, a maioria sabe isso. Não atrapalhando, tá tudo certo. Só que o que eu acho? As pessoas criaram uma rivalidade. Né? Mas não tá, pelo menos da minha parte não tem nenhum. Eu Também até tenho amizade com algum. ter. Eles não atrapalhando, tá tudo certo. E os story maker, muitos sabem disso, entendeu? Só que o que eu entrei nesse detalhe? Algumas empresas de vídeo, algumas que eu conheço, eles deram estagnada. Acaba que o trabalho deles fica muito próximo do story make, fica muito semelhante. E é por isso que o story make acaba tomando o lugar dele, daquela empresa de vídeo. Por quê? Porque o trabalho dele é estagnado, o story make vem crescendo. Eu já vi, quando dei um comparo, fica muito, muito semelhante. Às vezes até melhor do story make, entendeu? Aí o diferencial do vídeo tem que fazer o quê? Tem que buscar fazer algo mais dinâmico, mais diferente, criar coisas diferentes, algo que dê mais impacto, que às vezes um celular não consegue fazer, e o cara com uma câmera profissional, ele vai conseguir fazer. Porque por mais que o celular hoje tenha uma qualidade muito boa, de nitidez e tudo, mas ainda, na minha visão, está muito longe de atingir o que uma câmera profissional, um equipamento top te dá. Mas é claro, aí vai o que eu acabei de falar, aí o cara tem que o diferencial dele, que é criar, fazer algo diferente, não ficar naquela coisa básica, entendeu? Uma câmera, aquele corte seco, pessoa parada. Eu não gosto de cena muito parada, eu acho que é um detalhe diferencial. Cena parada, para mim, é foto. Uma imagem congelada, para mim, é foto. O vídeo você tem que dar movimento para ela, tem que dar dinâmica, senão vai ficar básico. Isso é um diferencial, é um detalhe. Principalmente quem está começando, tenta não fazer aquelas cenas muito paradas, aquela coisa meio assim. Se for uma câmera lenta, só for uma coisa muito específica mesmo. Dá movimento para aquela cena, entendeu? Dá dinâmica, para ficar realmente, para chamar a atenção, entendeu? Porque se for uma coisa muito parada, deixa para o story make, para fotografia. Vocês viram que eu tô tirando o ouro do homem, né, gente? Aqui, eu quero que você diga pro pessoal o seguinte: o que foi que... Eu tenho certeza que são vários insights aqui que quem tem interesse, já trabalha ou tem interesse em trabalhar com a área, já pôde aprender. E aí eu quero que você deixe pro pessoal o seguinte: o que você gostaria que você teve que aprender na marra e que você gostaria que tivessem te ensinado lá no passado? O que você falou assim: nossa, isso aqui foi duro demais para eu aprender, alguém poderia ter me ensinado antes. Ensina para quem tá te ouvindo agora. Eu acho que é a parte da edição ali, é uma coisa mais técnica mesmo. Eu sofri muito para editar, para aprender a parte de edição em alguns detalhes, às vezes que nem era muito complicado, mas para quem já conhece, para quem já vive aquilo, é uma coisa simples, mas quem está começando é uma coisa muito difícil de aprender. E eu acho que faltou, pelo menos na minha época, se tivesse alguém ali do lado, bem, isso aqui é muito simples, só fazer isso aqui e isso aqui. Mas para quem está começando era muito, 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 era um mundo muito difícil, né? E hoje eu não vejo ninguém que é do meio fazendo um curso, ou como que eu posso dizer, ele mesmo fazendo um curso para iniciantes, por isso estou falando na parte de edição. Porque prática é muita pessoa ir lá no evento e não tem jeito, não tem outra coisa, tem que ir lá no evento e aprender e fazer evento, porque senão não vai. Mas eu acho que a parte de edição. Tem que alguém que é do meio, que já tem experiência como eu também, eu tenho esse plano de um dia fazer isso, claro, com o objetivo de ganhar dinheiro também, eu não vou fazer de graça. Fazer tipo um curso basicamente de edição, o básico mesmo, porque para mim é o complicado. A pessoa aprender o básico, ele voa, entendeu? Porque aí vai depender muito da criatividade dele. E eu acho que esse comecinho, o que eu mais sofri foi o começo, pegar o básico, mas como esse básico não é difícil de aprender, mas tem que ter alguém para ensinar, alguém com experiência, com conhecimento para ensinar, e eu acho que até a pessoa se alguém realmente tomar de fazer isso, ele vai ganhar muito dinheiro. Eu não vou fazer isso agora porque eu não estou conseguindo por causa do tempo.
Mas vai chegar o dia que eu vou fazer isso e eu acho que é uma boa, entendeu? Numa espécie de passo a passo, de dicas práticas mesmo, o que você diria para quem quer iniciar a carreira como videomaker agora, nesse mercado, como estamos hoje? Então, assim, o que você diria como uma espécie de um passo a passo mesmo? Pegou na mão da pessoa e, faz isso, isso e isso. Eu acho que primeiro, a pessoa tem que ter atitude e não ter preguiça, né? Eu falo isso porque eu conheço gente assim, que quer, eu quero, mas não tem não quer ir lá. Eu já tive pessoas que esse cara tem potencial, mas ele tem uma certa noção, mas ele não tem coragem de ir lá no evento, a não ser que pague ele muito bem. Sem que a pessoa está começando, ele tem que ter a noção, eu estou começando. E eu acho que a pessoa tem que fazer o quê? E pegar aprender realmente na prática. Está tendo um casamento, eu vou lá. Mesmo que eu não vou receber, eu vou lá, pegar isso, ficar do lado. Se a pessoa quer aprender, vai estar comigo no evento, você não vai receber nada. Fica aqui comigo, olha os detalhes. Presta atenção principalmente nos detalhes, porque o básico, qualquer pessoa que pegar uma câmera, logo ele pega o básico, fica com a câmera ali, jogando na cara dos noivos ou alguma outra coisa, é tranquilo, qualquer uma pessoa pode fazer. Presta atenção nos detalhes, mas esses detalhes a pessoa tem que estar do lado e olhando, entendeu? Do lado da pessoa que tem experiência. Mas para isso ele tem que estar lá no evento, não simplesmente ficar olhando o vídeo da internet. Pega a câmera e fica, olha, é assim que faz, esse detalhe, depois pega a câmera e olha lá, pega os arquivos, empresta. Eu até passo, se precisasse, pega aqui os arquivos e olha lá como ficou. Agora tenta reproduzir, mas não em casa. Vai lá no evento e tenta reproduzir algo semelhante. Eu faria, acho que seria Se movimenta, né? Vai atrás, né? Beleza. E assim, tenho certeza que as pessoas que estão aqui te ouvindo, você que é referência no setor, elas vão ficar cada vez mais interessadas em te acompanhar e ver os seus trabalhos. Vocês podem cobrar também, tá, dele, gente. Ele lançar um curso aí daqui a um tempo, daqui a uns anos, quem sabe, né, gente? Só pegar o básico só. Buscar na fonte mesmo esse conhecimento. E aí deixa pro pessoal onde que eles conseguem te encontrar, redes sociais, enfim, se você tiver algum canal que queira compartilhar com o pessoal. Eu até tenho um canal no YouTube, mas há muitos anos que eu não mexo com ele mais. Eu fiquei muito focado mais no Instagram mesmo, que é o que os outros clientes mais procuram, né? E na minha visão é o que mais atrai mesmo. Então hoje é mais o meu Instagram mesmo. Arte Campos Videoproduções. Nós vamos deixar aqui. Arte com T mudo. Nós vamos deixar aqui o @ para o pessoal poder te acompanhar. E eu gostaria também que você deixasse uma mensagem final. Você que tem uma história que inspira, né? Que como você começou, por mais que o tempo é pouco, né? Acho que deu pra gente poder sentir um pouquinho ali da sua base, das suas raízes, de onde é que começa, quem que é o Alan, né? Por trás das câmeras mesmo. Então, assim, conhecer um pouquinho mais da sua história. Deu pro pessoal entender um pouco sobre. E aí eu quero que você deixe uma mensagem aqui, inspiradora mesmo, assim, para quem quer começar, para quem já atua, para quem tá te ouvindo, pode deixar uma mensagem final pro pessoal. Então, a mensagem se você tem um interesse de trabalhar nesse meio, e até pessoas que não têm foco nesse meio, mas que vale para qualquer outro tipo, para qualquer outra área, né? Se você tem aquela vontade, não desista, vá em frente. Por mais que às vezes tenha uma coisa que te derruba, que isso aconteceu comigo algumas vezes, já tive muitos problemas e deu vontade de chutar o balde, largar tudo e tentar outra coisa, voltar para minha cidade, e acabou que eu persisti, tentei, continuei tentando, se eu for falar aqui muitas coisas que eu já passei, vou dar outro podcast, não tem que precisar de mais horas ainda, mas mesmo assim eu continuei. Teve às vezes vários clientes que não me quiseram, foram para outro, porque eu estava muito no começo, eu não tinha nome nenhum, não confiavam no meu trabalho, que isso eu também entendo, né, porque ninguém me conhecia, mas mesmo assim eu fui pegando esse casamento bem simples, fazendo bem baratinho e continuei. Então faça isso, mesmo que não seja nessa área, você está lá no comecinho, acho que eu nunca vou conseguir atingir esse nível aqui. Se você estudar, nem que não precisa fazer um curso, tenta procurar em qualquer outro lugar, que seja na internet, que hoje tem muita coisa lá, você acha muita coisa lá, vai indo, aquele pouquinho que você conseguiu, eu te garanto que vai te servir. E daqui a alguns anos você pensa no que eu te falei, você vai estar muito melhor. Só não desista, por mais que tenha obstáculos, que isso vai ter, tenho certeza, te garanto que você vai ter muitos obstáculos, continua.
trabalha, porque a sua transpiração, o seu suor vai te dar muito resultado amanhã. Alan, obrigada, tá, por Eu ter que tirado um agradeço. tempo aí na sua agenda e poder vir aqui compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, dividir com o pessoal essa mensagem mesmo assim, inspiradora, de persistência. Tenho certeza que vai ser um fôlego, um renovo para quem está ouvindo e é um apaixonado pela área. Então, assim, obrigada. O The Filmes está assim, de portas abertas, né? Então, assim, volte mais vezes. Você será sempre muito bem-vindo. E obrigada pelo papo. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui, compartilhar um pouco do que eu já vivi, um pouco do meu conhecimento. Espero ter ajudado um pouquinho aí no seu dia, nas suas coisas, no que você buscava aprender aqui. Espero que nas próximas oportunidades eu traga mais coisas, mais informações, mais histórias. Foi um prazer. Obrigada.